As crianças despertam cedo para a questão da sexualidade, porque uma coisa é você despertar e entender a questão da sexualidade, outra coisa é você ter acesso visual a práticas sexuais. A coisa da pornografia também, né? Porque assim, é um vício mais prevalente agora, talvez, né? Não é mais prevalente agora, já tem uns 20 anos. O problema da pornografia está muito ligado ao acesso a telas e, em especial, ao acesso à internet, né? O Vilela, que tem 53 anos, que nem eu, é da minha época, lembra, velho? A gente não tinha nada. A gente tinha uma Playboy que durava... Não tinha Playboy, porque você tinha catálogo do Tchan. Quando tinha, mas quando consegui uma Playboy... não, era coisa... durava... Cara, eu não lembro de ter Playboy em casa. Quem tinha era um cara mais velho. O amigo mais velho. Não, você conseguia uma de alguém que você deixava debaixo da cama e você usava aquela Playboy quase 3 anos. Né? Você tinha a tua Playboy preferida. O pessoal que se identificou aqui tá rindo aqui atrás, né? Hoje não, cara. Hoje você em 3 segundos você tem acesso. Com as pesquisas da idade que criança tem acesso à pornografia. Cara, tô falando em 6 anos, cara. 7, 8 anos. As crianças despertam cedo pra questão da sexualidade. Porque uma coisa é você despertar e entender a questão da sexualidade. Outra coisa é você ter acesso visual a práticas sexuais. Conforme certo? vai aumentando o vício, a pessoa vai sentindo menos prazer. Sensibilização. Porque aí tem uma coisa interessante, né? Porque a gente tá falando de química. O prazer, as nossas experiências prazerosas, ela depende de uma estrutura química, que a gente chama de neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles têm assim, lembrando que tudo isso é uma simplificação, mas eles têm um certo mecanismo de defesa, que a gente chama de down regulation ou regulação para baixo, que é mais ou menos assim, pô, se eu tenho muita dopamina aqui, cara, essa dopamina vai estressar o meu neurônio, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar os receptores de dopamina e deixo esse neurônio menos sensível à dopamina, por exemplo. Você precisa de uma carga maior cada vez mais. Aí você vai precisar, exatamente. E a leitura, por que é tão difícil as pessoas lerem hoje? Qual que é a dificuldade, assim, né? Nem de leitura, cara, você vai no cinema hoje e a galera tá assistindo um filme esse é outro celular, os caras conseguem parar 2 horas pra assistir. Eu fiquei bem chocado quando as pessoas chegaram pra mim e falaram, cara, eu não consigo assistir um filme. Porque é bem chocante pra mim. Cara, porque filme ainda é uma coisa mais passiva do que um livro, né? Que você tem que Cara, um filme é uma experiência que eu não sei. Eu ia no cinema, fui assistir O Senhor dos Anéis. Você ficava esperando os filmes. 3 horas lá, cara, tranquilão, entendeu? Eu não tinha ideia de dar 20 minutos e falar que eu preciso levantar. Tem uma coisa interessante nessa questão, assim, do quanto que a gente, por exemplo, não consegue ler. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a leitura é uma coisa muito recente na nossa história. Se você pegar, sei lá, 100 anos atrás, 10, 20% da população lia. Atualmente é que a maior parte das pessoas teve uma alfabetização, ainda que às vezes precária. A segunda coisa é que a leitura, ela requer muita atividade das estruturas corticais, em especial do córtex pré-frontal. O que acontece? O córtex pré-frontal, ele é muito caro. É o luxo, consome muito. O córtex pré-frontal também está associado com o autocontrole. Isso. Por exemplo, quando a gente fala em córtex pré-frontal, a gente está falando da parte mais anterior do cérebro. A gente está falando de uma estrutura que, na verdade, não é uma estrutura. São várias estruturas. A gente já subdividiu eles. Então, a gente vai ter o córtex pré-frontal dorsolateral, córtex frontal, córtex pré-frontal ventromedial, o giro cingulado anterior, certo? Só que essas estruturas não são isoladas. Elas estão conectadas com várias outras regiões do cérebro, recebendo e enviando informações para essas regiões. Aquela partezinha laranjinha que está aparecendo ali. Essa região é uma região evolutivamente muito recente. Então, ela recente da evolução, você tá falando? Evolutivamente. Ela surgiu mais recentemente. E ela surgiu para quê? Qual necessidade? Ela surgiu para botar um processamento adicional. Tudo que o córtex pré-frontal faz, o resto do cérebro faz também, só que de forma tosca. De certa forma, é uma estrutura de controle. O que faz? Ela recebe os dados e organiza eles. Abre aspas nessa organização. Mas aí, por exemplo, essas estruturas a gente vai ter circuitos que envolvem o córtex pré-frontal, estruturas subcorticais, e o córtex pré-frontal com estruturas corticais. Então, por exemplo, por que ler é tão difícil? Porque a gente não consegue prestar atenção. Você começa a ler alguma coisa, mesmo às vezes alguma coisa que é interessante, talvez aconteça com você. Você lê um pensamento ali, cara, aquilo, pum, dispara uma série de outros pensamentos. Te leva para outro lugar. Te leva para outro lugar, certo? Então, isso exige um conjunto de circuitos que possibilita isso. Por exemplo, existe um circuito que liga o córtex pré-frontal à região parietal posterior, só que do hemisfério direito. Aqui a gente está vendo o hemisfério esquerdo, certo? No outro hemisfério, que é uma rede especializada
especializada para atenção, para direcionar o teu foco atencional, os teus processos cognitivos para determinadas regiões do espaço. Então, quando você está lendo, essa região está muito ativada e essa é uma região que gasta muito. Paralela a essa região, paralelo ao funcionamento dessa região, a gente tem algumas regiões que estão ligadas à linha média, que a gente chama de DMN ou Default Mood Network. Sabe aquela hora que você desliga do ambiente externo e se perde nos teus pensamentos, fica divagando? Nessa hora você vai ter um aumento de atividade nessa região. Essa região, ela também liga regiões do córtex pré-frontal, mas aí regiões do córtex pré-frontal ventromedial, com regiões do córtex parietal posterior, só que na linha média, que é o pré-cúneus, que é um circuito específico, que está ligado a quando você fica meio que abstraindo as coisas sem estar focado no ambiente.